Então, turma, esse terceiro vídeo sobre a aula de processo de comunicação vai tratar de forma mais específica sobre a comunicação cartográfica. Na última aula, a gente recorda aí que trabalhamos o processo de comunicação num contexto amplo. É um assunto bastante teórico para a nossa área, que é mais da tecnologia, que é mais do hardware, do software, mas um assunto importante para a gente entender aquilo que vai ser falado agora, em que vamos juntar as partes daquilo que é o processo de comunicação nos meios de comunicação entre as pessoas e aquilo que se aplica no contexto da cartografia, no qual o mapa ele passa a ser o veículo que transmite a informação e que, a partir desse veículo inserido num meio, ele também vai produzir, desencadear uma ação por parte do usuário da informação. Lá no processo de comunicação no contexto amplo, esse usuário da informação poderia ser uma pessoa, um grupo de pessoas, poderia ser até um mecanismo de decodificação que transformasse essa informação e até pudesse enviesar essa informação de alguma maneira. Já na cartografia, na comunicação cartográfica, isso vai ficar bem mais fechado, porque o processo de comunicação cartográfica, e eu já estou adiantando um pouco aqui o assunto, ele se configura principalmente por elementos essenciais que fazem parte desse veículo que é o mapa. E entre eles, sem dúvida nenhuma, no aspecto da comunicação, a legenda, a convenção, o significado dos elementos gráficos que compõem o mapa. Então, sem mais delongas, eu já vou trocar de tela para partir para o nosso slide, que trata aí do subitem 1.3, modelos de comunicação cartográfica, que traz aí como frase de abertura o mapa. Ele vem se tornando um instrumento cada vez mais importante na transmissão das informações nas diversas áreas científicas. Vem se tornando, não, ele já é um instrumento importante, ele é um instrumento importante de transmissão de informações em praticamente todas as áreas científicas. E, para isso, no caso cartógrafo, o asterisco é porque também, e principalmente, os profissionais de geoprocessamento, tecnólogos e tecnólogas de geoprocessamento, então, vocês devem ter o cuidado de atender essas necessidades de interesses daqueles que vão utilizar esse meio de comunicação que nós produzimos, que vocês, eu digo nós, porque estou inserido nesse processo de aula e de ensino-aprendizagem sobre cartografia temática. Nós temos que entender as necessidades do usuário dos mapas para produzir de forma eficiente e efetiva o veículo, o recurso chamado mapa, certo? E essa frase ela foi publicada pela Daisy Queiroz, está lá na publicação que eu vou vir aqui, então voltar à tela antes de seguir adiante, para chamar a atenção que vocês abram esse link, não só abrindo o link, mas principalmente leiam o conteúdo do que está aqui. Inclusive, no próximo slide, a gente já vai tratar sobre esse modelo, falar um pouquinho mais sobre ele. E este segundo, que nessa publicação aqui dá uma esmiuçada naquilo que eu vou falar de forma muito sintética. Ainda podemos dizer que a clareza e a expressividade do mapa, consequentemente a transmissão da informação cartográfica, estão intimamente ligadas ao processo de construção. Quer dizer, a mesma autora, a Daisy Queiroz, lá no ano 2000, ela já construiu aí talvez uma síntese daquilo que nós temos que entender como objetivo da cartografia temática. Nós temos que trabalhar no processo de construção de mapas, nós temos que conhecer a realidade de quem demanda a informação cartografada, de conhecer a realidade de onde provém os dados e exatamente para onde e para o que estes dados servirão, nas mãos de quem eles serão utilizados, com que finalidade. Então, são vários os aspectos que nós temos que buscar informações para que, ao longo desse processo de elaboração de um mapa, tenhamos em mente exatamente em que cada momento um tipo de definição será atribuído, uma determinada cor, uma determinada localização, uma supressão de determinada informação. Quer dizer, nem tudo que a gente visualiza
na realidade, no mundo real, lembrando lá daquela primeira aula, nem tudo que nós enxergamos no mundo real vai para dentro do mapa. O mapa, ele parte de uma concepção integrada, da qual faz parte vocês, nós que elaboramos os mapas e os demandantes das informações. Por isso, tão importante nós compreendermos o objetivo de uso de cada mapa que será elaborado. Seguindo adiante, vamos já de imediato para os modelos de comunicação da informação cartográfica. E eu chamo a atenção para esse aqui, que está na publicação da Deise Queiroz, que eu falei para vocês lerem, por favor, que é o modelo de Colac-Ni. Então, lá em 77, já se tinha essa concepção de que a realidade, que esse mundo real, que eu já falei e já fiz menção sobre como é que nós nos inserimos no processo de captura, nós somos aqui, ó, a realidade do cartógrafo, tá? Essa realidade aqui que eu estou mostrando com o mouse. Então, por que cartógrafo? Cartógrafo porque esse trabalho é feito por profissionais da área da geografia, da engenharia cartográfica e não reconheciam até a data dessa publicação a importância da tecnologia de geoprocessamento. Então, estes conceitos que referem cartógrafo e cartógrafo, entendam tecnólogos de geoprocessamento, tecnólogas de geoprocessamento, porque são os profissionais mais habilitados para elaborarem a produção de informações cartográficas, de informações espaciais na forma cartográfica. Voltando a essa questão, então, esta realidade entre o cartógrafo e o usuário, ela tem uma interface, ela tem um entrelaçamento. E esse entrelaçamento, que está em linhas pontilhadas aqui, é exatamente o ponto ou o espaço de entendimento comum de ambas as partes sobre aquilo que se traduz em efetividade do mapa. Porque aqui, ó, a linha central desse entrelaçamento, ele está exatamente vinculado ao mapa. Mas vamos começar desde o início, então. Quer dizer, a realidade do cartógrafo parte do conteúdo da mente do cartógrafo. Então, eu não vou nem chover no molhado no que está escrito aqui. Vocês estão assistindo o vídeo, vocês estão ouvindo e vocês também estão lendo. Quer dizer, no momento em que o elaborador do mapa, o tecnólogo, a tecnóloga em geoprocessamento, tem um repertório, tem um acervo de informações, esse profissional, nós, no caso, vocês, nós, transformam isso em uma linguagem cartográfica. E essa linguagem cartográfica, ela, obviamente, se traduz na forma de um mapa. Tá? Seja esse mapa impresso, seja esse mapa um mapa na web, seja esse mapa um mapa num software, num desktop de um computador. Tá? No momento em que esse mapa é elaborado, vejam que nós estamos aqui no domínio ainda da realidade do cartógrafo, nesta primeira etapa do processo que o Colac-Ni desenvolveu lá em 77. Quando esse mapa troca de mãos, e aí há necessidade de que a linguagem cartográfica, que já estamos aqui nas mãos do usuário do mapa, essa linguagem cartográfica ela tem que ser entendida. Tá? Essa informação ela tem que ser efetiva, ela tem que concretizar, o efeito da informação cartográfica concretizada. Ocorrendo isso, e olhem aqui o pontilhado, ele demonstra que essa linguagem cartográfica, na perspectiva do usuário, tá, ela pode ter uma parte não entendida vista sob a ótica do profissional que elaborou o mapa. E é claro que vai ter. Se nós pensarmos aqui nessa fração aqui da realidade que o usuário não domina, nós temos aqui sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto, geodésia, topografia, cartografia temática, bancos de dados, etc, etc, etc. Então, voltando ao mundo do usuário do mapa, esse usuário ele detém um nível de linguagem cartográfica limitado. E por ser limitado, isto vai estar limitado ao acervo da mente do usuário, ao conteúdo da mente do usuário. E esse conteúdo vai também definir, por consequência, o nível de entendimento que representa exatamente a efetividade do processo de comunicação cartográfica aqui na visão do Colac-Ni. Então vejam aqui que nós temos um esquema muito bem explicado, eu peço que vocês atentem para isso e para que a gente possa ver aqui
em muito dos processos de elaboração de mapa que a gente vai trabalhar, esse fechamento ele vai ser sentido, porque vamos pensar o caso hoje do coronavírus. Se nós tivéssemos aqui, dando um exemplo hipotético, porque eu estou falando, pegando a nossa realidade de tecnólogos de geoprocessamento, que vamos elaborar um mapa sobre a distribuição espacial dos casos confirmados de Covid-19. Isso já tem pronto, já tem na internet, enfim, mas alguém está elaborando isso. Esse alguém é o profissional de geoprocessamento. Então, esse profissional ele vai ter que analisar, estudar, investigar uma fração dos usuários, quer dizer, qual é o nível de entendimento dos usuários. Esses dados, essas informações vão para o público geral, vão para os infectologistas, vão para o governo, enfim. Na medida que ele define esse público, ele entende essa ampla realidade e passa, a partir do seu conteúdo, a estudar e a aplicar as suas técnicas, transformando esses dados em linguagem cartográfica, elaborando os mapas. Então, esses mapas, eles chegam a esse grupo de usuários, esses grupos de usuários, eles, com o seu domínio de conhecimento sobre a epidemia, e, obviamente, não tanto sobre cartografia, principalmente sobre o problema, eles vão, então, diante do seu acervo de conhecimento, da sua experiência, definir ações que vão transformar exatamente a realidade. Só para vocês verem uma versão mais simplificada, sem tantas explicações como no anterior, aqui o artigo da Claudia Sluter, que traz também a menção sobre o modelo do Colacni de forma simplificada. É interessante para que vocês, então, assimilem essa memória fotográfica desse modelo, que é tão importante e usual para a comunicação em cartografia temática. Outra coisa importante, fundamental, essencial, leiam o artigo da Claudia Sluter, que está lá no Moodle, uma abordagem sistemática para o desenvolvimento de um projeto cartográfico com parte, ali é como parte de um processo de comunicação. Lá, ó, vou chegar aqui nele, clicando e abrindo o arquivo. Enquanto carrega ali, eu baixo o som. Tá? Então, este é o outro recurso que dê apoio para que vocês leiam e entendam aquilo que eu estou colocando na forma de slides. Tá? Comecem aqui já na introdução e vão até a página 10. São 8 páginas. Tá ali, ó, a figura que eu falei. Leiam esse artigo, porque esse artigo ele também traduz muito daquilo que nós vamos trabalhar ao longo das próximas aulas. É muito bem escrito, estão muito bem encadeados os conceitos, os argumentos da autora. Então, vão sobre esse artigo, leiam e, principalmente, não só leiam, tentem entender, compreender aquilo que está escrito. Já na sequência, falando do modelo de Board, que foi chamado de os processos de comunicação cartográfica, também do ano de 77, a gente observa que esse esquema, ele, da mesma forma que o Colacni parte do mundo real e tem aí o universo da elaboração do mapa, tendo ali a personalidade do elaborador do mapa, e o universo da leitura do mapa, que tem ali a cognição do mundo real partindo do usuário do mapa. O que Board desenvolveu como modelo? Dizendo que, através dos processos de seleção, portanto, classificação e simplificação, ocorre a redução da informação demonstrada por C, aqui nesse caso, neste retângulo aqui. E a parte D, aqui fora do retângulo, ela mostra os elementos desconhecidos pelo elaborador do mapa. Ou seja, essa parte aqui é exatamente aquela parte do processo de comunicação que a pessoa que elabora o mapa tem que investigar, tem que estudar, tem que ir atrás das informações. Seguindo, na elaboração do mapa deve acontecer a percepção sensitiva que se relaciona às respostas visuais, detecção e discriminação do cartógrafo. Então, na decodificação, já depois do mapa elaborado,
a gente tem que ter aqui na fase da leitura do mapa o reconhecimento e identificação dos símbolos. Tudo aquilo que foi construído na personalidade de quem elaborou o mapa, partindo do seu entendimento sobre a realidade do problema, ele automaticamente no meio, no veículo mapa, no instrumento, nesse recurso, vai ter que ser automaticamente a primeira etapa, decodificado. Daí vem a questão do processo de comunicação no sentido amplo, ou seja, a mensagem, o conteúdo do mapa, ele tem que ser decodificado. No momento que ele é decodificado, a verbalização e a integração de símbolos em combinações já conhecidas e em seguida a visualização e a interpretação. Vejam aqui que na medida em que ocorre a decodificação pelo leitor usuário do mapa e as outras etapas, aumenta, né, a interface entre elaborador e o usuário da informação cartográfica até chegar num ponto em que a informação é transmitida para o campo cognitivo do usuário, que é representado aqui pela letra E. E ainda assim, a letra F vai ser a parte não compreendida pelo leitor, quer dizer, vai haver ainda assim uma parte não compreendida que, como eu expliquei antes, falando no modelo do Colacni, é aquela parte que é própria de todo o universo de conhecimentos, habilidades, da ciência que envolve o processo cartográfico. O usuário não precisa saber disso, ele nem tem que saber disso. Agora, o usuário da informação mapeada, ele tem que ter no seu mundo, no seu espaço mental, todas as informações necessárias acerca do problema mapeado. E na medida que ele entende do problema mapeado, parte da realidade cartografada pela pessoa que entende de mapeamento, entende de construção de mapas. Essa pessoa, por sua vez, também tem que, nesse quadro maior aqui, que é o mundo real, tenha o conhecimento suficiente para representar a partir de todas as suas técnicas da melhor forma possível, mais eloquente e mais objetiva e clara possível, a informação processada que tem o mapa como o principal elemento do processo. Então, o modelo de Bird, ele também, inclusive, está publicado ali no texto aqui que fala sobre a análise do mapa como meio de comunicação, vou voltar nele, tá? Vocês vão ver ali que esse esquema, ele também está ali discutido, por isso eu volto a dar ênfase nisso, né? Observem aqui, só que aqui está em preto e branco, eu busquei ali uma figura colorida na internet para poder dar um entendimento um pouco mais claro sobre isso, mas em síntese, observem que nós temos a mesma realidade sempre. O mundo real, ele é o universo em que ambos fazem parte, o elaborador do mapa e o usuário do mapa, cada um com as suas intrínsecas particularidades, mas no conjunto a figura do mapa é o que integra tanto o usuário quanto o elaborador, ou seja, o mapa é o elo que une a técnica, a arte, a ciência de elaborar o mapa e, ao mesmo tempo, o conteúdo, o problema, as variáveis do problema, a espacialização do problema e a clareza que a informação gráfica pode produzir como meio de informar, certo? Então esse é um resumo da explicação do modelo de Bird. Em resumo, o que a gente pode ver assim desses dois modelos de comunicação cartográfica? Aqui, quer dizer, há duas figuras, duas personalidades bem distintas e necessárias, o remetente e o destinatário. O elaborador do mapa, na figura do remetente, que é a pessoa que cria a mensagem, e o destinatário, que ele sofre o estímulo da informação contida no mapa e produz uma ação. Ambos devem ter um repertório, devem ter um conhecimento, devem ter experiências, devem ter
todo o domínio acerca do problema mapeado, cada um dentro das suas particularidades. O elaborador do mapa com as técnicas cartográficas, o usuário do mapa com as suas técnicas de transformação, de aperfeiçoamento, de melhora, de solução do problema que o mapa elucida. Em síntese, o mapa ele é o veículo, ou seja, o meio, o mecanismo, a forma de transmissão da mensagem. Ou seja, então ele tem uma mensagem, e essa mensagem ela é composta por uma associação entre ideias e estímulos físicos, que, obviamente, partem de uma codificação, porque na codificação, uma norma, uma convenção, uma legenda, ou aquilo que determina o entendimento desta simbologia, ideia, estímulo físico. Então, o código ele tem que ser o fechamento entre o repertório do elaborador do mapa, que tem que entender do repertório do usuário do mapa. Correto, pessoal? Tá? Então, essa síntese do resumo dos modelos de comunicação cartográfica. Próximo vídeo, a gente vai trabalhar as representações cartográficas. É isso aí.